Em 1997, dois catadores de lixo entraram num hospital abandonado à procura de peças de valor que poderiam ser vendidas. Lá eles encontraram um equipamento radioterápico Cesapan F3000. Eles desmontaram o aparelho e venderam para o ferro velho. Foi assim que começou o maior acidente nuclear da história do Brasil, o acidente com o Césio 137 de Goiânia. Antes mesmo de vender para o ferro velho, eles começaram a desmontar o aparelho. A dupla começou a sentir náusea, diarreia, tontura e fraqueza. Esses são os primeiros sintomas da doença de radiação. Sem saber o motivo da sua doença, eles desmontaram o aparelho inteiro após 5 dias e venderam para Devair Ferreira, o dono do ferro velho da cidade. Foi no ferro velho que Devair abriu a cápsula de contenção para reaproveitar o chumbo, junto com 2 companheiros. O chumbo impedia a saída da maioria da radiação. Devair então encontrou 19 gramas de um pó parecido com sal de cozinha, mas quando estava escuro ele emitia um brilho azul ali. Esse pó era o cloreto de césio. Ele ficou maravilhado com a substância, então levou para casa para mostrar a substância bonita para sua esposa. Ele deu um pouco para conhecidos. Um deles era seu irmão Ivo, que também quis mostrar para sua família durante o jantar. Sua filha Lady, de apenas 6 anos, brincou e acabou até comendo parte do pó. Depois de alguns dias, todas essas pessoas começaram a se sentir mal, doentes. Mesmo não sendo infecto-contagiosa, a doença por radiação se espalhava. Com a chegada dos doentes no hospital, a equipe médica desconfiou de algum novo tipo de doença contagiosa e medicou os pacientes sintomaticamente. Maria Gabriela, a esposa de Devair, mesmo sendo uma mulher simples, foi perspicaz. Ela logo teorizou que a doença poderia ser por causa daquele pó bonito ali. Então ela levou a cápsula para a vigilância sanitária, e essa por sua vez não deu a devida prioridade para o assunto. Eles deixaram a cápsula por 2 dias em cima de uma cadeira. Contudo, ao ser analisada pelo físico Walter Mendes Ferreira, foi descoberto que ela continha um isótopo radioativo de césio. Sabendo o perigo que a cidade estava, o corre-corre foi grande. O governo colocou milhares de pessoas no estádio olímpico Pedro Ludovico para medir a radiação das pessoas. Mas essas pessoas estavam, na verdade, aterrorizadas, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Isso porque o governo queria esconder o que estava acontecendo, dizendo apenas que se tratava de um vazamento de gás. O motivo foi para não causar pânico nos estrangeiros, porque na época Goiânia sediava o GP Internacional de Moto Velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A atuação do físico Walter Mendes foi crucial para o controle da tragédia, inclusive porque um bombeiro desconhecido queria descartar o césio na água corrente. Mas agora, com a origem da doença conhecida, foi possível tomar medidas para o seu controle. Os pacientes contaminados tiveram suas roupas descartadas e passaram por uma lavagem vigorosa para remover o césio de seus corpos, e recebeu tratamento médico que auxilia na remoção dos elementos radioativos e impede a evolução da doença, como transfusões de sangue e hidratação intravenosa. Mesmo com todo o esforço da equipe, 4 pessoas morreram por síndrome aguda de radiação. Entre eles, os 2 ajudantes de Devair, no ferro velho, a esposa de Devair, Maria Gabriela, e por fim, Lady, a criança de 6 anos, filha de Ivo. Foi ela quem teve a maior exposição à radiação. Ela teve que ser enterrada em um caixão de fibra de vidro revestido de chumbo. Apesar de Devair ter sobrevivido à radiação inicial, ele foi vítima de outra doença, o alcoolismo. Devair se sentia culpado por ter aberto a cápsula. Ele desenvolveu câncer por conta da radiação e morreu em 1994. Ivo, o pai de Lady, se tornou depressivo, passando a fumar 6 maços de cigarro por dia, o que levou à morte por enfisema pulmonar em 2003, 16 anos após o acidente. A Associação de Vítimas do Césio calculou que até 2012, 104 pessoas tenham morrido nos anos seguintes em decorrência do acidente de Goiânia, que foi classificado num nível 5, numa escala de 0 a 7. Essa é a escala internacional de acidentes nucleares. De acordo com a advogada Thaís Cristina Pozobon, na revista Justiça e Sistema Criminal, 4 pessoas, entre proprietários e físicos, conheciam o grau de perigo e sabiam que sua desativação somente poderia se dar na forma preconizada pela CNEN. Por isso, eles foram condenados a pena de 3 anos de detenção pela prática de 4 homicídios culposos e 16 lesões corporais culposas. 3 deles tiveram a substituição da pena de prisão convertida para multa e prestação de serviços à comunidade. E a empresa responsável, a CNEN, foi condenada ao pagamento de R$1 milhão por negligência de inspeção. Mas a própria advogada considera a condenação como irrisória e insuficiente para as consequências e proporção do incidente. E além disso, as empresas envolvidas não experienciaram desvalorização econômica e imobiliária e que inclusive expandiram e ganharam destaque positivo no mercado. Eles tinham o dever de proteger o povo, pois eles tinham conhecimento sobre o perigo e são os culpados. Não as pessoas simples que mal sabem sobre radiação e que nem deveriam poder ter acesso ao material radioativo, mas foram eles que morreram e sofreram, vítimas da negligência de grandes empresas.